Muito bem, antes de começarmos o nosso estudo, aí vai o nosso livro escrito sobre oração, adoração e a pregação da palavra. O livro Escola dos Gideões em 2 volumes. E nós temos todo este conteúdo também gravado em DVD e é uma bênção mesmo para os Gideões, para os intercessores, adoradores, evangelistas, para o crente no Senhor, para se fortalecer. Você pode adquiri-lo na Seara ou através do nosso site. Bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Estamos vendo como que Deus fala. Deus fala de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, principalmente através das histórias bíblicas, das histórias que aconteceram no decorrer dos anos em Israel, nas nações, trazendo lições tão importantes para nós. Histórias. Eu não sei se você tem o hábito de contar história para os seus filhos, principalmente as crianças pequenas antes de dormir, para aprenderem lições sobre os princípios morais, aprenderem as lições sobre a vida, ouvindo sobre a vida dos outros, ouvindo sobre outros que já passaram por aqui pela terra e deixaram a sua história para seguirmos seu exemplo quando é positivo, para evitarmos de seguir o seu exemplo quando é negativo. E nós vamos ver que houve famílias, como a família do sacerdote Eli, uma família que tinha tudo para ser uma família ajustada, feliz, temente a Deus, uma família que deixasse a luz, a glória do Senhor brilhar, e foi uma família que se desestruturou. Foi uma família que os filhos não, por algum motivo, eles não seguiram o exemplo de seu pai. E eles então se perderam. Vamos ver? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ler do verso 5 até o 18. Diz assim: Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós estamos vendo o povo de Israel em guerra. Ali estão os filisteus, que têm couraças, têm os seus capacetes, os seus elmos de bronze, têm as tornozeleiras, têm os protetores dos seus pés, eles têm escudos metálicos, eles têm espadas, eles têm lanças, eles têm dardos e vieram para lutar com Israel. O povo de Israel, ele está um povo que não tem um rei, não tem um exército formado, um povo que, quando chama os homens para a guerra, eles vêm, mas eles têm suas fundas, eles têm paus, eles têm coisas muito rudimentares para lutarem com guerreiros tão fortes, que têm até mesmo carros de guerra e cavalos, os filisteus. E os filisteus vieram, e ali está Samuel, mas ele ainda é um menino, um jovenzinho. Ele não é um líder da nação, mas ele já está sendo conhecido na nação. O povo vai para a guerra, foram chamados para a guerra, e para se sentirem seguros, eles então levaram
a Arca da Aliança. Levaram a arca como se estivessem levando a presença de Deus consigo. Levaram a arca para a guerra. Isto não era uma coisa comum no sentido de a arca estar no meio da batalha. Muitas vezes o sacerdote ia até o campo de batalha e consultava a Deus a respeito das investidas do seu povo. Nós vamos ver isto muito na história dos reis de Israel, quando os reis vão para a guerra e o sacerdote ali está presente, e então eles pergunte ao Senhor se nós devemos ir e lutar, quem vai começar, qual vai ser a estratégia de guerra, o que devemos fazer. Os sacerdotes tinham o peitoral, no peitoral tinha um bolso onde estavam ali incrustadas 12 pedras preciosas. E dentro desse bolso eram colocadas 2 pedras, o Urim e o Tumim. Uma pedra do sim, uma pedra do não. Ninguém sabe exatamente como funcionavam essas pedras. Uns dizem que brilhavam, mas uma era sim, a outra era não. E então eles consultavam ao Senhor. Vamos à peleja. Devemos pelejar, devemos pedir, levantar a bandeira de paz. Como devemos fazer? E então o sacerdote perguntava, Senhor, o que vamos fazer? E Deus dava a resposta. E Deus dava a direção. Mas a própria arca, na guerra, não. A arca ficava lá no Santo dos Santos. A arca simbolizava a presença de Deus e deveria estar guardada, resguardada no tabernáculo. Tomaram a arca e levaram para a guerra. E diz a palavra que quando a arca veio chegando, era algo tão estupendo, era algo tão inusitado, que o povo partiu em brados e gritando e saltando. Agora sim nós estamos seguros, Deus está conosco, a arca está aqui, Deus não vai permitir que a gente tenha derrota, é a presença dEle. Nós estamos bem, nós vamos ganhar, a arca está aqui. E o povo prorrompeu em brados de júbilo, em gritos de alegria. Eram gritos tão altos, era algo tão forte que mexeu com o acampamento dos filisteus. Os gritos chegaram aos ouvidos dos filisteus e disseram, o que está acontecendo? Por que esse povo está gritando? Por que tanta alegria? Que gritos são estes? Que voz é esta? E alguém trouxe a notícia. Os deuses de Israel estão com eles. A arca da aliança do Deus de Israel está no meio do seu povo. Então, aquela notícia foi um balde de água fria sobre os filisteus. Ai de nós, estamos perdidos, porque os deuses de Israel, porque eles não sabiam que é um só Deus. Os deuses de Israel os livraram do Egito. O Deus de Israel mandou aquelas pragas, 10 pragas. Todo o exército de Faraó foi consumido no Mar Vermelho. O Deus de Israel acompanhou o seu povo no deserto, esteve ali com o povo de Israel, trouxe esse povo até esta terra, eles conquistaram a terra na força do seu Deus. E agora este Deus está ali no meio do exército, nós estamos perdidos. E quando os filisteus pensaram, estamos perdidos, então deram a palavra de ânimo uns aos outros. Lutem varonilmente por vós, por vossas casas. Não vamos permitir que sejamos escravos de Israel, como eles são nossos escravos. Lutem varonilmente. Foi a palavra dos filisteus. Será o que Deus haveria de fazer? O que haveria de acontecer com a arca, com o povo, sendo que a arca estava sendo levada por Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, filhos que eram devassos, filhos que eram adúlteros, filhos que eram corruptos, filhos que eram gananciosos, filhos que não eram filhos de Deus, que não tinham seus nomes no livro da vida, que não amavam a Deus,
mas viviam sem o temor do Senhor. O que haveria de acontecer com o povo de Israel? Vamos ver o que nos diz a palavra. Diz assim: então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vamos ver aqui neste versículo que o Senhor nos diz: pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Eles tinham a certeza de que Deus não permitiria essa derrota porque a arca estava ali. A arca estava ali, mas Deus não estava ali. Deus não estava compactuando com Ofni e Finéias. Deus não estava presente naquilo que eles fizeram. Muitos acham que vão pegar Deus, colocar Deus contra a parede. Ah, Deus, o Senhor não pode nos rejeitar isso. Ah, Deus, o Senhor tem de fazer isso, por isso, por isso, por isso. Ninguém pode dar ordens ao Senhor. Ninguém pode fugir do que Deus nos ensina na sua palavra em termos de pecado, arrependimento, perdão, limpeza, santificação, humilhação diante do Senhor por causa do pecado. Ofni e Finéias ali estavam com a arca, numa tola ideia de que a presença de Deus ali estivesse. Diz a palavra que os filisteus pelejaram. Israel foi derrotado. A arca foi tomada. Os filisteus levaram a arca como um troféu para o seu país. E foram mortos os sacerdotes, Ofni e Finéias. Israel foi derrotado. Israel foi derrotado. Há muitas pessoas que pensam que as coisas de Deus elas são como a feitiçaria, como se eu der para Deus uma oferta bem grande, Ele vai esquecer do meu pecado. Ele não vai olhar para os meus erros. Se eu fizer isso, se eu der isso para a igreja, vai estar tudo bem. Nós estamos vendo aqui no nosso país homens que se diziam crentes, homens de Deus, pregando a palavra, mas vivendo erradamente, vivendo fora do padrão, vivendo fora da vontade de Deus. O julgamento vem, a prisão vem, o pecado o apanha, não tem jeito, não tem jeito, o pecado não fica sem punição. Se não é aqui, depois. Mas o pecado não fica sem punição. Nós só podemos ter o nosso coração livre e limpo quando somos perdoados pelo sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus apaga os nossos pecados, e Ele só apaga quando pedimos perdão. Quando não queremos pecar, mas pedimos perdão. Então, nossos pecados são perdoados, porque Cristo levou sobre si a punição que era nossa. Cristo levou os nossos pecados. Ele assumiu a nossa culpa, o nosso lugar. Não há um pecado sequer que fique sem punição. Não há. Não há. O que não foi perdoado pelo Senhor está de pé e tem a sua punição. Agora, os pecados têm as suas consequências. Não tem jeito da pessoa fazer alguma coisa e não sofrer as consequências dela. O perdão de Deus, Deus dá o perdão, mas as consequências, nós passamos por elas. Ofni e Finéias, eles foram homens que não tiveram temor do Senhor.
zombavam de Deus com as suas atitudes. Eram adúlteros, eram devassos, eram beberrões, eram maus exemplos, eram pessoas que toda a nação estava constantemente dizendo a Eli: os teus filhos não fazem bem, os teus filhos procedem loucamente, os teus filhos não são exemplo para o nosso povo. E lá na guerra, Deus não estava. Deus não estava. Deus não estava no meio do seu povo. Deus não estava compactuando com o erro, Ofni e Finéias. Mas a arca ali estava. Agora vamos ver, os filisteus vencem e acharam agora que eles venceram não só Israel, mas que eles venceram o Deus de Israel, que eles destruíram o Deus de Israel, que eles destronaram o Deus de Israel. Louco engano, louco engano. Deus não estava aqui presente com o seu povo, mas agora que a arca foi levada para a terra dos filisteus e eles querem zombar do Deus de Israel, Deus não vai permitir isto. Então, quando eles levam a arca, o que vai acontecer é que os deuses filisteus vão cair diante da arca. Eles vão colocar a arca diante de Dagon no seu templo e no dia seguinte, na manhã seguinte, Dagon está de bruços, caído de frente da arca. Eles colocam Dagon no seu lugar e no dia seguinte Dagon está novamente no chão, agora com a cabeça cortada e as mãos cortadas, de frente da arca do Senhor. Os filisteus estavam zombando e agora viram que a presença de Deus ali estava, mostrando que o Senhor é Deus, que não se brinca com o Deus de Israel, que não se zomba do Deus de Israel. Não precisamos contar tantos exemplos de pessoas que zombaram ou zombam de Deus, o que tem sucedido a eles. Não se toca em Deus e sai sem nenhum julgamento. Não tem jeito. A arca ali estava agora, com a presença de Deus julgando os filisteus, julgando os seus deuses. E enquanto o povo filisteu, enquanto a arca esteve ali nas cidades dos filisteus, vieram pragas, vieram doenças, vieram coisas tão terríveis e eles disseram: não queremos a arca do Senhor aqui, não queremos a presença do Deus de Israel aqui, leve embora, não entre na nossa cidade. E eles viram que era realmente a presença de Deus, que eles estavam zombando, escarnecendo. A gente fica pensando em quantas pessoas que zombam e o que lhes aguarda. Zombar de Deus, zombar da sua palavra, zombar do povo de Deus, zombar da obra de Deus. Prosseguindo aqui, o texto nos diz: então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Ele respondeu: o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos,
Ofni e Finéias foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Neste relato, nós ouvimos dois momentos em que a multidão grita. Primeiro, os soldados gritam de alegria quando vem a arca, quando a arca chega ao arraial de Israel. Eles gritam de alegria: vencemos, Deus está conosco, nós vamos vencer, Deus está conosco, nada vai nos impedir. Só que a presença de Deus não estava, por causa do pecado dos filhos do sacerdote. E depois, quando a notícia chega a Israel, quando a notícia chega à cidade, o povo prorrompe em gritos também, mas agora são gritos de dor, de tristeza, de angústia, de choro, porque a arca foi tomada e os filhos do sacerdote foram mortos, os líderes foram mortos e a arca foi levada para os filisteus. Eli ouve a notícia e cai da cadeira. Ele já estava pesado, 98 anos, e ele morre. Morre ao ouvir a notícia de que a arca foi tomada. A arca foi tomada. Hoje nós vemos Israel, a nação de Israel, o povo de Deus ali, e nós vemos quanto escárnio, quanta zombaria do Deus de Israel. De Deus não se zomba, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Israel é a menina dos olhos de Deus. E nós vamos ver aqui que os filisteus, ao zombarem do Deus de Israel, tiveram julgamento sobre si. O povo de Israel vai ser julgado. A família do sacerdote Eli foi julgada, recebeu julgamento no mesmo dia, porque não souberam temer ao Senhor, honrar ao Senhor, não souberam colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus é Deus, este Deus maravilhoso, grande e tremendo, este Deus que nos ama, este Deus que cuida de seu povo, este Deus que vela por sua palavra para cumprir. Vamos orar? Te convido a orar conosco. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, Senhor. Purifica-me de todo pecado e dá-me um coração puro. Um coração, ó Deus, limpo na Tua presença. Eu preciso de Ti. Eu te entrego a minha vida, meu coração e a minha família. Lava-nos, Senhor. Santifica-nos para Ti. Dá-nos a certeza de vida eterna e dá-nos a Tua presença. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, para que recebam o toque do Teu Espírito Santo, o toque de paz, o toque de alegria, o toque de salvação, o toque, ó Deus, que nos cura, esse toque inquestionável, esse toque inconfundível e maravilhoso. Abençoe a cada um que nos assiste com toda sorte de bênçãos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.